nesse vídeo nós abordamos mais um tipo de algoritmo voltado para a inteligência de enxames, conhecido como Particle Swarm Optimization, simplesmente PSO. Ele também oferece uma meta heurística, ou seja, eu posso resolver diversos problemas com ele, mas não tem prova de corretude, não garante encontrar a melhor solução, atribuída ao Kennedy e ao Eberhard, de um paper de 95, e o Eberhard e o Shi, num paper de 98, e aborda tipicamente problemas de otimização. Como eu comentei, não tem garantia nenhuma de encontrar a melhor solução. Como que ele funciona? Ele inicia com um conjunto de soluções candidatas, cada solução é representada por uma partícula que se move no espaço. Essas partículas elas tentam se mover sobre uma função de custo, a qual tem que ser otimizada. Se eu quero minimizar o custo, eu vou procurar então por mínimos. Se eu quero maximizar, eu vou procurar por esses máximos que ocorrem numa dada superfície. Para que eles se movam, toda partícula tem uma posição inicial e uma certa velocidade. Iterativamente, nós mantemos sempre a melhor posição de cada partícula e a melhor posição obtida por todas as partículas. Tá? Essa coisa de manter uma posição global que é a melhor de todas as partículas meio que nega um pouco a ideia de inteligência de enxames, onde eu desejo que esses componentes menores procurem por uma solução simplesmente atuando de maneira local. Então, quando surge isso, o comportamento emergente parece um pouco... parece um pouco inadequado para um comportamento emergente. Procurem por esse termo emergente em relação ao comportamento, que vocês vão encontrar umas coisas interessantes. Essa técnica é baseada no comportamento de formação de voo de pássaros, formação de peixes e tal. E a função de custo a ser minimizada não precisa ser diferenciável, tá? Não há necessidade como em gradiente descendente. O algoritmo típico é assim, olha, para cada partícula de 1 até limitante S aqui, inicializa a posição de cada partícula xi, tá? De maneira aleatória, usando tipicamente uma distribuição uniforme que opera dentro do intervalo lower-upper, ou seja, dentro do intervalo que eu posso variar esse valor, ou valores, né, se for multidimensional. Inicializa a posição, uma posição PI, como a posição atual da partícula como sua melhor até então, até porque ela não visitou outra posição até então. Se o custo de PI, de f de PI, ou seja, da função de custo aplicada sobre uma posição PI, for menor do que o custo global até então encontrado, atualiza-se o custo global como o menor de todos no sistema para um problema de minimização, tá, pessoal? Aqui eu estou caracterizando um problema de minimização. Inicializo velocidades, VI, de cada partícula, também dado um certo intervalo, tá? Essa velocidade ela será usada para alterar posições de partículas. Em seguida, o algoritmo faz o seguinte: enquanto o critério de parada não for atendido, que pode ser o número de iterações, ou uma qualidade mínima de solução, ou a variação da qualidade da solução global, para cada partícula que nós temos no conjunto, eu gero dois números aleatórios, RP e RG, uniformes no intervalo 0 e 1. E atualizamos a velocidade da partícula. Então a velocidade no instante t mais 1 da partícula ela é um ômega VTI, ou seja, ômega e velocidade atual, produto pela velocidade atual, mais um φ de p, produto por r de p. Esse φ de p e r de p é o seguinte: r de p é aleatório, φ de p é setado pelo usuário. Repare que isso aqui começa a gerar vários problemas, né? Porque eu vou ter um outro φ de g com esse r de g que é aleatório. φ de g e r de g, no final das contas, eles vão me dizer um pouco sobre o quanto eu quero que a velocidade ela implique em mudança da posição, da melhor posição atualmente encontrada, que está guardada nessa variável PI, que seria até então a melhor posição encontrada menos a posição atual da partícula. E essa φ de g ela me diz o quanto eu quero de distância relativa em função dessa velocidade, a partir da melhor solução global encontrada até então, menos a posição atual da partícula.
Se eu dou um peso muito grande para esse V de G, eu dou a possibilidade da partícula ela ir para ela ponderar, né, de maneira muito mais forte esse termo aqui para alterar a minha velocidade. E se o φ de P for muito maior do que o φ de G, eu dou a vantagem para esse outro termo aqui. Então, basicamente, o que eu posso fazer com φ de P e φ de G é que a soma de ambos totalize 1, por exemplo, e aí eu daria ou um peso maior para a partícula ficar perto da melhor posição que ela teve até então, ou da melhor solução global até então encontrada. Tá? Esses φs e ômegas são definidos pelo projetista ou pelo usuário, como eu comentei com vocês. A posição da partícula é dada pela posição atual, que está aqui, ó, x de t. Ela vai setar uma nova posição, que seria em t mais 1, a partir da soma de uma certa velocidade, que é a velocidade que foi alterada aqui no instante t mais 1, tá? No instante seguinte de tempo. Se o custo, então, de xi, ou seja, se a f de xi, se a função de custo aplicada de xi for menor que a f de p de i, ou seja, que a posição até então, a melhor posição para aquela partícula, então a melhor posição para aquela partícula recebe x de i. E se P de I, se a função de custo aplicada em P de I for menor do que a função de custo global, ou seja, se tem uma solução melhor do que a global recebe essa P de I. E finalmente a minha solução ficará no final das iterações nesse G, que é uma variável que guardará a posição no espaço. Tá? Só para comentar uma coisa muito breve aqui, se eu quiser uma função de maximização, ao invés de eu passar uma função f, eu poderia passar uma função menos f para esse algoritmo, que resolveria o mesmo problema. Tá? Bem, voltando aqui com vocês, eu vou implementar agora, deixa eu abrir aqui um terminal. Estou começando a nossa implementação, eu vou fazer o seguinte, então vamos criar aqui um PSO.R. Nosso PSO vai ter uma função de custo. A minha função de custo vai ser muito simples, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma função de custo quadrático. Se alguém me passar um valor de x, a função vai retornar x ao quadrado. Ou seja, eu vou ter uma parábola aqui como solução e eu quero o mínimo da parábola, que seria o zero, né? Como a gente bem sabe. E aí meu PSO vai ser um algoritmo mais ou menos assim, ó. Nada muito complicado. Ele vai ter aqui um número de partículas. Tá? Eu vou colocar aqui inicialmente, sei lá, 10 partículas. O número de iterações, vou colocar aqui 100 iterações. Eu vou ter um valor para o ômega. Eu vou pôr 0,9 para o ômega. Eu vou ter um valor aqui para o φp, né? Para o meu φp. Eu vou colocar 0,7 para o φp. E vou colocar para o meu φg 0,3. Lembra que um deles decide quanto de peso eu dou para a solução global e quanto eu dou, aliás, para a velocidade em função da minha posição, da melhor posição global e da velocidade em função da melhor solução local. A solução local está com maior peso. Senão eu fico meio que viesado para a solução local, para a solução global, desculpa. E não saio meio que do redor dela, tá, pessoal? Lower, eu vou colocar menos 100 e upper mais 100, que será um intervalo que eu vou considerar para x. Só para a gente brincar um pouco. As minhas partículas estarão assim, ó. Eu vou inicializar minhas partículas, um vetor preenchido de zeros com o número de partículas. Tá? Ele vai dizer para mim a posição das minhas partículas aqui. Daqui a pouco, né? A velocidade será também inicializada com zero no primeiro momento, a velocidade de cada partícula. Daqui a pouco a gente define. O custo local, que é o melhor de todos, ele também será definido com um monte de zeros para a gente começar. Daqui a pouco eu ponho o valor ali. A melhor solução local será dada então também por um vetor de zeros, por enquanto. Daqui a pouco eu defino. E a melhor solução global, por enquanto, terá um zero lá guardado. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou então começar com a inicialização da posição das partículas. Para começar, eu vou fazer o seguinte. Faz um for para mim aqui. Esse for, então, vai variar um i de 1 até o número de partículas que eu tenho.
E aqui dentro o que ele vai fazer é o seguinte: pega a posição de uma partícula e faz ela receber uma posição aleatória dentro do intervalo que vai de lower até upper. Lembra que são as variáveis que estão passadas aqui em cima, ó, menos 100 mais 100? Tá? E aí eu digo, olha, é uma variável só que eu tenho no meu problema, porque eu quero encontrar o mínimo de uma função convexa x², né, que é uma parábola com concavidade para cima, né? E aí eu defino então a posição da partícula. Qual é a sua melhor solução local? Até então, é a própria posição que ela tem, que é partículas de I. Até então não tem outra solução. Qual é o custo dessa solução local? Seria a aplicação da função de custo que está ali em cima definida, ó, nessa posição de I, de partículas de I. Inicializamos, fizemos a primeira passada aqui. Agora eu vou inicializar, então vamos fazer aqui, ó, inicialização da solução global. Como é que eu inicializo a solução global? Eu vou fazer o seguinte, olha, qual é o menor de todos os custos que eu tenho de todas as soluções locais até então, tá? E aí o menor de todos eles, vamos fazer o seguinte, ó, fazer até assim, ó, fazer um which.min, que é até mais fácil aqui, ó. Quem é o menor? Ele vai me trazer um ID aqui, ó, o ID de quem é o menor, tá? O que eu vou fazer? O global best recebe de todas aquelas partículas, tá, aquela posição ID que é a melhor até então. É isso aí, pessoal. Dá pra gente começar a brincadeira. Agora eu vou inicializar, então fazer a inicialização das velocidades das partículas. Vamos lá. Então vou fazer o seguinte, faz um outro for para mim. Obviamente tem vários desses fors que eu nem precisaria fazer, pessoal. Eu estou fazendo porque fica mais didático, fica mais fácil de entender. Olha só, pega a velocidade, velocity de I, e aqui você faz para mim também uma inicialização aleatória. Olha só como é que eu vou fazer aleatória. Eu vou fazer o seguinte, olha, a velocidade vai ser de menos o valor absoluto de upper menos lower, porque daí eu pego o intervalo inteiro e vai ser uma velocidade negativa, que daí eu posso variar o intervalo inteiro, e a máxima vai ser o positivo, né, dessa diferença, ou seja, o absoluto do upper menos lower, porque daí eu pego o tamanho do intervalo, eu posso variar dentro do intervalo inteiro, eu posso sair de um canto do meu espaço e para o outro canto do meu espaço. Eu vou pular uma linha aqui, para ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem o que está sendo feito. Fica um pouco mais fácil aqui, beleza. O que eu vou fazer agora? Agora, basicamente o que eu tenho que fazer é iterar. Olha só, não é muito difícil. Eu vou iterar aqui as partículas. Eu vou fazer com que as partículas se movam. Partículas devem se mover aqui, ó, por um número de iterações. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, para ir de 1 até o número de iterações, faz o seguinte para mim. Primeiro, calcular a velocidade. Seguinte, vocês lembram que eu tenho que calcular a velocidade seguinte das partículas? Daí eu tenho que também alterar a posição das partículas. Vou anotar aqui um pouco para vocês, tá? E depois eu tenho que verificar se a solução global alterou. Então vou começar o seguinte, essas duas etapas aqui eu vou fazer meio que junto, ó. Vou fazer assim, para um I nada, né? Para um J aqui, porque senão eu vou perder o meu I que está por fora. Um J de 1 até o número de partículas, eu vou fazer o seguinte, ó. Para cada partícula que eu tenho, vou fazer o seguinte. Gera para mim o tal do RP, que era um valor aleatório. Volta o vídeo para vocês relembrarem. Lembra que eu gerava ele entre 0 e 1? Ó? Vou fazer assim, ó. Gera para mim um valor. E gera o tal do RG também, que era no mesmo intervalo, 0 e 1. Tá? Aí o que eu fazia com a velocidade daquela partícula? Velocidade da partícula I, ela recebia a própria velocidade da partícula I, só que multiplicada por um ômega. Acho que vocês se lembram da formulação. Aqui é para dizer quanto que eu vou preservar da velocidade atual. Mas, eu vou pôr aqui embaixo que vai ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem.
o φp, que é o φ que eu defino, lá em cima, multiplicado por RP, multiplicado pelo local best, melhor solução local para aquela partícula, menos a posição atual dela. Tá? E aí eu somo isso, deixa eu pôr para cá que vai ficar mais fácil, eu somo isso ó, com praticamente a mesma coisa, vou até copiar aqui, ó, porque aqui vai ser um φg, um RG, aqui vai ser no lugar da local best, vai ser a global best, não sei se vocês se lembram, menos partícula de I. Olha só. E aí a posição seguinte da minha partícula I, ela é dada pela posição atual mais uma velocidade, que seria essa velocidade que foi alterada. Olha só, a velocidade que eu acabei de gerar aqui em cima, nesse trechinho aqui de código todo. Nesse trecho todo aqui. Repara que se o φp for muito grande, eu dou privilégio para esse termo, que vai tentar ficar perto da melhor solução local encontrada para aquela partícula, senão ele vai tentar ficar mais perto da solução global se o φ de g for maior. Tá? Só uma ponderação simples, tá? Não tem nada demais. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte ainda, ó. Se a posição atual for melhor daquela partícula, eu tenho que tomar uma decisão. Não sei se vocês se lembram disso. Ó. Seria exatamente um if aqui, ó, onde eu vou fazer o seguinte, olha. Se o custo da partícula de I for menor do que o custo local melhor até então encontrado para aquela partícula, então o que eu vou fazer com o local best, ou seja, a melhor posição que aquela partícula já visitou, é a posição atual que ela tem visitado agora, que ela acabou de chegar. E qual é o custo do local best de I? Será o custo dessa posição que eu estou atualmente, porque assim eu atualizo. Tá? E aí o que eu faço aqui no final das contas? Ó, faço o seguinte, pega para mim o it.min, quem é o menor de todos os custos contido em cost local best. Menor ID. Aí eu faço um if. Se as partículas, aquela partícula em particular, ó, aquela partícula é ótimo, né? Se aquela partícula então, que tem o menor de todos os custos até então, que eu acabei de modificar posições e tal, ela tiver um custo que é menor que o global best, que foi encontrado até então, o que eu tenho que fazer com o global best? Alterar. Então, o global best recebe aquela posição que acabou de ser visitada. Simples assim, pessoal. Um algoritmo meio tranquilo, né? Não tem muita coisa não. Olha o que eu vou fazer para retornar. Eu vou retornar uma lista. Vou retornar aqui o global best. Não sei o que mais que a gente poderia retornar aqui fora o global best. Vou retornar só assim por enquanto. Ó. Depois a gente põe algum parâmetro a mais se quiser retornar ali. Olha o que eu vou fazer. Vou para o terminal do lado, abro R, carrego o meu código chamado acho que PSO. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, roda para mim o PSO. Vocês lembram que eu tenho que passar esses parâmetros? Eu não preciso nem passar, né? Porque do jeito que está aqui, teoricamente ele deveria rodar. Está dando um pau, vamos ver o que ele está dando de pau aqui. Ó. O custo da partícula é menor do que o custo local best de I. Acho que eu estava usando J, né, pessoal? Aqui dentro, foi mal. Aqui dentro, ó, não é de I, ó. Aqui é de J, né? Porque cada partícula... Puxa, eu botei I em tudo. Ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou usar os poderes do VI aqui, né? Então, onde tiver I, põe J para mim, né? Se tiver... E assim, ó. Põe J para mim desse jeito aqui, ó. Então, aqui. Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Acho que deve ser isso aqui, ó. A partícula J, né? Tudo bem. Vamos ver se é só isso mesmo. Olha lá, ele chegou em 1.83. Olha só, chegou perto do zero agora. Porque o ideal seria ele chegar bem perto do zero, né? Ele está rodando com poucas iterações. Por que ele seria o ideal seria chegar perto do zero? Porque a função que eu estou rodando é essa daqui, ó. x², pessoal. Dá uma olhada, ó. Ops, x². Vamos fazer uma sequência aqui, senão não plota, né? Sequência que vai de menos 10 a mais 10.
cujo comprimento da sequência é igual a 100. Seria essa função aqui, ó. Obviamente o centro dela aqui, apesar de não estar plotando direito, né, pessoal, o centro aqui seria o centro zero, tá? É porque eu mandei plotar de menos 10 a mais 10, então ele não adicionou correto aqui. Deixa eu plotar direitinho para vocês, que vai ficar melhor assim, ó. Plota para mim. Vou colocar o eixo aqui, o eixo dos valores em x, de menos 10 a mais 10, com comprimento, então, 100, fazendo esse cbind, que dali vai concatenar, e eu acho que ele consegue plotar certinho. Beleza, ó, o centro está no zero, o mínimo está no zero, custo mínimo. O custo aqui é mais alto, aqui o custo é 100, aqui o custo é 80, se eu pegar por volta do menos 7 aqui, ó, menos 9, sei lá, vai ter um custo 80. 9 vai ter um custo 80, 5 vai ter um custo aqui 20, por aí vai, pessoal. 5 é 25, né? Tudo bem, eu estou pulando aqui, mas beleza. Se eu rodar de novo, ó, vamos lá, eu teria que dar zero, né? Ó, vamos aumentar as iterações, né? Vamos colocar aqui, quantas iterações eu coloquei por padrão, pessoal? Nem me recordo, ó. Coloquei 100, vamos colocar 1000 iterações, então. Olha só, bem perto do zero, pessoal, ó, muito perto do zero. Chegando numa solução muito boa, ó, depois de algumas execuções, percebe? Você pode parametrizar outras coisas, ó. Posso falar para ele, olha, eu quero que o φp seja 0,5 e o φg seja 0,5 também. Ó. Chega a solução boa também, ó. Tá? Quero que o número de partículas seja maior, tenha 50 partículas e não 10. Ó. Chega a soluções boas também. Pessoal, é isso. Usei aqui para resolver um problema de mínimo, onde eu quero encontrar o mínimo dessa função que estaria no x valendo zero, porque zero ao quadrado dá zero, ó, fica bem óbvio. É isso. Agradeço a vocês e se inscrevam no canal. Um abraço.